Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Arthur Charzuk, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, das congregações Martinho Lutero e Cristo Redentor aqui em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você acompanhando nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo 1 de Lucas, isto é, a introdução do livro do evangelista Lucas. Pois bem, vamos à leitura do capítulo 1 de Lucas. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou-se para casa. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua palavra. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu o seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedia a língua. Falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos,
e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. E do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Vem santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Até aqui, meus queridos irmãos, a leitura do capítulo 1, para o nosso momento. Então é interessante nós fazermos alguns apontamentos a respeito do nosso capítulo 1, porque aqui, meus queridos irmãos, é interessante a gente saber que o Evangelho, então, de Lucas, conforme aqui as nossas escrituras, ele é o livro mais longo do Novo Testamento. E com isso, meus irmãos, ele inclui uma boa quantidade de informações que não são encontradas nos demais textos. Então, se nós agora dermos uma olhada no capítulo 1, versículos de 1 até o 4, temos aqui uma breve introdução que o evangelista ele faz para nós. Então, com isso, meus irmãos, nesta introdução, nós podemos assim perceber o seu propósito, o seu método, e para quem é o seu evangelho. E assim o seu prólogo, isto é, a sua introdução, fala daquilo que se realizou, ou seja, a vida, morte e a ressurreição do nosso Salvador, Cristo Jesus. Isto é, tudo se cumpriu no Antigo Testamento. Tudo aquilo, então, que falava a respeito do Messias, foi cumprido e assim aconteceu. Então, o relato, o texto do evangelista Lucas, ele está, digamos assim, baseado, pelo meio de testemunho, de quem viu, de quem percebeu, presenciou os fatos. E assim Lucas teria reunido as informações de alguns dos apóstolos, de alguns também discípulos e também, inclusive, até membros da família do nosso Senhor Jesus. E aqui vemos, meus irmãos, interessante nós darmos uma olhada no nome, isto é, Teófilo. Provavelmente, Teófilo ele foi um oficial romano, e ele foi convertido pelo evangelista Lucas. E este mesmo Teófilo, ele auxiliou a produzir e também a publicar o Evangelho de Lucas. Então aqui, meus irmãos, como primeiras informações, é interessante que se nós olharmos aqui para a nossa fonte, a palavra de Deus, nós temos aqui um registro histórico que é, de fato, indispensável para a nossa caminhada, e assim também como foi para a caminhada daqueles homens e mulheres do tempo de Jesus. Porque então esse relato histórico, ele visa o quê? A auxiliar a todo cristão, a todo crente, do nosso Salvador Jesus, a caminhar pelo reto e verdadeiro ensinamento da palavra, e também crescer na fé e no serviço da mesma. E assim, meus irmãos, temos na continuidade do nosso texto, após a introdução, vemos aí Lucas, de uma maneira exclusiva, traz a primeira infância
né, do João Batista. E assim ele nos conta a respeito do anjo Gabriel, né, que predisse, que antecipou, né, a respeito do nascimento de João Batista. E é também, né, interessante olharmos que os anjos, né, na Sagrada Escritura, eles já têm um papel importante. Os mensageiros de Deus. No Antigo Testamento, se nós olharmos, a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 16, versículo 7 até o 13, o capítulo 21 de Gênesis também, 17 até o 20, e também o capítulo 22 do mesmo livro, né, dos versículos 11 até o versículo 12. E assim, meus irmãos, também temos no evangelista como sendo o único, né, a relatar, a fornecer sobre o relato a respeito do nascimento de João Batista. E somente também Lucas, né, e Mateus falam, né, a respeito do nascimento e da infância do nosso Salvador Cristo Jesus. Então, Lucas capítulo 1, versículo 5 até o 25, ele é muito importante nós termos, né, consciência, porque ali, né, se descortina, se desvela, né, o qual as profecias do Antigo, né, Testamento, todas se cumprem, todas se direcionam. Isto é, se descortina o nascimento, a chegada do nosso Messias. Isto é, acontece, né, todo o espaço para a preparação. Isso me faz lembrar Isaías, versículo 3, lá no capítulo 40, né, Isaías 40, versículo 3, a voz de alguém clamando no deserto, prepararia o caminho do Senhor. E também Malaquias, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Tudo então, meus irmãos, nos mostra que o caminho, ele vai ser preparado. Aqui vemos João Batista que se apresenta nas bocas dos profetas do Antigo Testamento. Então, capítulo 1, versículo 5 a 25, já nos traz esse anúncio, a chegada, a preparação do nosso Messias. E assim também, meus irmãos, olhando para a realidade, né, de Zacarias, este anjo que se apresenta diante de Zacarias, um sacerdote piedoso, um sacerdote idoso, já com bons dias de vida. Aqui temos a maravilhosa mensagem de que sua mulher, Isabel, mesmo sendo estéril, ela sim terá um filho. E assim também vemos as profecias que se apontam para o anúncio maravilhoso, né, do nosso anjo. E assim, um pouco mais também, o próprio Salvador Jesus, é importante lembrar, meus irmãos, que Jesus também ele confirmou que João Batista ele seria o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, preparando o povo e levando o mesmo para o arrependimento antes da chegada do Senhor, nosso então único e suficiente Salvador. E assim, olhando um pouco mais, meus irmãos, para as nossas, né, escrituras, aqui vemos, né, Zacarias que recebe essa notícia maravilhosa do nosso Senhor, que o Senhor abençoará ele e a Isabel com um filho, e que assim terá um chamado especial, um chamado único. E assim, caminhando um pouco mais nos nossos versículos, Lucas capítulo 1, versículos 26 até o 38, aqui temos o chamado predito do anúncio de Jesus Cristo. E assim, também
né, esse evento ele é chamado de Anunciação. O Messias que estava para nascer na família de Deus. E já haviam se passado 1000 anos, meus irmãos, né, desde o tempo de Davi. Então, nestes 1000 anos, né, muitas famílias já haviam, né, passado. Milhares de famílias de descendência davídica já haviam existido, conforme aqui nas nossas escrituras. Mas temos um Deus que deixou, né, de lado as principais famílias, né, de Jerusalém e de todos os seus arredores, né, de lado, mas escolheu uma mulher humilde, uma mulher de uma aldeia obscura, uma mulher, né, de colinas distantes da Galileia. Ou seja, aqui vemos a pessoa de Maria que se apresenta. E assim fala, meus queridos irmãos e irmãs, em Lucas capítulo 1, versículos 39 até os 56, temos a visita, né, de Maria que vai visitar Isabel, né, como então mencionou o nosso texto, elas eram parentes. Então foi, né, Maria lá para a região de Judá a se encontrar com a sua parenta Isabel. E assim Isabel ficou possuída do Espírito Santo, porque ela reconhece que Maria, ela carrega o nosso Senhor no ventre. E ao mesmo tempo temos João Batista que reage dentro do ventre de Isabel. Então temos um cântico de ação de graças, de Maria, que também é chamado de Magnificat, que vem do latim engrandece, ou seja, o Senhor que livra o seu povo do sofrimento e também da decepção. E Lucas, capítulo 1, versículos 57 até 80, temos aqui agora, né, a pessoa de João Batista que é envolvida nos seguintes versículos. Temos um Deus que cumpre fielmente a sua promessa, né, de enviar alguém para preparar, né, o caminho do nosso suficiente Salvador. Isto é, João Batista como aquele que vai anunciar o advento do Filho de Deus e também o Salvador da humanidade. E com isso, diante desses versículos maravilhosos, meus irmãos, onde temos o descortinar de João Batista, aquele que irá preparar o caminho de Cristo Jesus em meio à humanidade pecadora. Ou seja, temos aqui Deus, o Criador, o seu Filho Salvador e a humanidade pecadora, o cântico, né, de Zacarias. Então temos o anunciador do deserto que proclama, que anuncia lá nas ribanceiras do Jordão o libertador, o meu, o nosso, teu suficiente Salvador, que estava chegando, que estava então, né, sendo anunciado para que mais e mais pessoas pudessem assim encontrar, né, o arrependimento. Muito bem, meus irmãos, legal. Neste programa, o nosso estudo ele vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto do capítulo 2 de Lucas. Assista, a este e outros programas, no Facebook, www.facebook.com, Rádio da IELB, e youtube.com, Rádio CPT. Baixe, este episódio em www.radioctp.com.br podcast.
Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. E foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus aqui comigo, juntos crescendo na fé em Cristo e também com nós todos. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.